Irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, sobre a sua família. Hoje é o domingo, hoje é o dia especial de adoração ao nosso Deus. Vamos aproveitar esse domingo, estar na presença do Senhor, assistir a cultos. Não podemos frequentá-los como seria melhor, mas podemos assistir alguns cultos pela internet, cultos de igrejas reformadas, bíblicas, que realmente pregam a palavra de Deus. Então fica aí o meu conselho para os irmãos, e por enquanto aguardamos ainda uma posição aí do prefeito de Prudente Moraes para voltarmos a nos reunir. E vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que vou transmitir para os irmãos. Oremos. Senhor Deus, fala, Pai, aos nossos corações, Pai, através da Tua santa e bendita palavra. Ilumina, Pai, as nossas mentes, ilumina o Teu servo para expor com fidelidade a palavra do Senhor, ilumina os irmãos que estarão ouvindo esse sermão, para que ele fale aos corações. Pai, aplica a Tua palavra a cada coração, a cada mente que nos ouve nesse instante. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 32, versos 22 a 31. Nos fala de Jacó, quando Jacó estava voltando lá da casa do seu sogro, voltando para encontrar com seu irmão, aquele mesmo que Jacó havia trapaceado contra ele, e agora Jacó tem que encontrar novamente com seu irmão, e Jacó se vê numa situação difícil. Ele não sabe como que seu irmão reagiria diante desse encontro. Então é bom a gente observar esse contexto, E Jacó põe a sua família à frente. Jacó coloca também os seus servos, o presente que ele vai enviar ao seu irmão para aplacar a ira do seu irmão, e Jacó fica a sós ali no val de Jaboque, como nos diz o texto, à beira de um ribeiro, e nesse momento, então, estando ali a sós, aparece um homem que vai lutar com Jacó, e é o texto, o episódio que nós vamos ler agora. Leamos a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do verso 23, diz assim: Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Irmãos, é um episódio muito interessante, Eu já preguei sobre ele, e é um episódio em que nós podemos ver a graça de Deus. Assim como vários episódios do Antigo Testamento, de forma particular, nos apresentam a graça de Deus. O Novo Testamento é o testamento também da graça. Às vezes a gente recorre ao Antigo Testamento, melhor dizendo, não sei se eu falei novo, quero me referir ao Antigo Testamento. Às vezes nos recorremos ao Antigo Testamento pensando que ele fala da lei, mas o Antigo Testamento nos fala da graça. A lei e a graça, elas estão juntas, porque a lei nos mostra a necessidade da graça e nos apresenta a graça. E todos os episódios
do Antigo Testamento, e de forma particular esse episódio nos mostram a graça de Deus. Esse episódio que um homem lutava com Deus. E é interessante que Jacó, ele diz, que esse homem não era meramente homem. Ele já tinha visto, o próprio homem falar que ele lutava com Deus, mas ele disse, e isso é muito importante, não é? Que ele fala no verso de número 30, ou melhor, no verso de número 30 mesmo, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nós podemos fazer duas considerações aqui. Primeiro, aquele homem era Deus. Jacó se viu lutando com um homem e aquele homem era Deus. Alguns dizem que pode ser Jesus pré-encarnado, que seria Deus, da mesma forma, uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus. Eu também sou dessa posição, mas sem querer entrar nesse detalhe e argumentar a favor disso, o que eu quero dizer é que aquele homem era Deus, era uma manifestação de Deus, uma manifestação de Deus. Mas Jacó disse: vi a Deus face a face. Então olha para os irmãos dele, Jacó teve essa compreensão, depois do que o homem falou com ele, mas ele ainda diz: e a minha vida foi salva. Quando um homem imerecedor, um homem merecedor da ira de Deus, um homem que fez tantas trapaças, tanto antes, trapaceando seu irmão em relação ao direito de primogenitura, e depois trapaceando seu sogro, e outras questões, e a própria Bíblia nos diz que todos somos pecadores. Então Jacó não merecia e não poderia se ver diante de um Deus santo, 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 um Deus que é luz, um Deus que não tem treva alguma. Jacó não poderia vê-lo e ser salvo, e sair dali completamente salvo, se Deus não estivesse ali graciosamente. O apóstolo Paulo fala que o nosso Deus é rico em misericórdia, é o Deus gracioso. Então Jacó, ele vê ali Deus e vê o Deus gracioso. Irmãos, e é nesse contexto, que eu quero falar com os irmãos da graça na luta de Deus com Jacó. A graça na luta de Deus com Jacó. Eu quero abordar a partir de dois lados. Primeiro, o lado da manifestação de Deus, a graça sendo manifesta, sendo manifestada ali. E do outro lado, a resposta de Jacó. Então eu quero abordar com vocês a partir desses dois lados, o lado de Deus e o lado da resposta de Jacó. A graça na luta de Deus com Jacó. Então, primeiro nós vemos que ali houve a manifestação dessa graça. Essa graça se manifesta ali. Nós podemos ver nos versos 24 e 25, a manifestação dessa graça. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, na luta com aquele homem, a gente pode ver a manifestação dessa graça. E primeiramente nós vemos essa manifestação na própria questão de Jacó estar lutando com o homem. Porque aquele homem era Deus. Era a manifestação de Deus. Mas como Deus se manifestou ali? Deus se manifestou como homem. Deus se manifestou no nível de Jacó. Imagina se Deus luta com Jacó em toda a sua, em seu tamanho, em toda a sua infinitude. Se o Deus santo, santo, infinito, o Deus totalmente grande, imenso, vai lutar com o homem, uma criatura finita. Mas Deus vem lutar com Jacó, se acomodando a Jacó, como homem. Então aí nós já vemos a manifestação da graça. Nessa luta em que Deus vem como homem, no nível de Jacó, e luta com Jacó no seu nível. Irmãos, o que é a graça? A graça é Deus vindo a nós, no nosso nível. É Deus
se fazer de uma forma ímpar, como nós, quando Deus se encarnou em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, ou quando a pessoa do Senhor Jesus se fez homem, para vir falar conosco, para vir apresentar o seu sacrifício em nosso favor, para morrer e ressuscitar por nós. Deus vem no nosso nível. Ele assumiu a nossa natureza. Irmãos, a graça é quando Deus fala conosco verbalmente, como Ele fala pela palavra. É quando Deus vem falar com você na sua maneira de ser, na sua linguagem. Eu gosto dessa doutrina, né? A acomodação de Deus. Deus se acomoda a nós, sendo Ele o Deus totalmente grande, né? O Deus imenso, o Deus santo, mas Ele se faz como nós. E nós vemos a graça aqui também nessa luta, que é uma luta contínua, né? Observa bem no verso 24, lutava com ele um homem até o romper do dia. A graça, irmãos, é uma luta continuada de Deus conosco. O que isso pode representar aqui? Isso pode representar que, às vezes, nós chamamos graça, né, de um amor imerecido. Deus nos ama, sendo que nós merecemos a sua ira, mas é mais do que um amor que Deus nos amou e pronto. Deus nos amou, Ele nos deu agora a condição de salvos, nós somos salvos, mesmo não merecendo, mesmo merecendo a sua ira, e termina aí. Não, a ideia não é essa. A ideia de graça é que Deus continua nos amando continuamente. Assim como naquele texto, né? Aquele homem lutava e continuou lutando com Jacó até o romper da manhã. Eu creio que aqui é representativo de todas as lutas que Jacó teve anteriormente com Deus, né? Em toda a sua vida. Jacó no seu fracasso, Jacó no seu pecado, mas voltando-se a Deus e Deus falando com Jacó: Jacó, eu não vou te abandonar, eu estarei contigo. Jacó fala: se fores comigo, né? E a gente vê que Deus vai com Jacó. Então esse texto é exatamente Deus mostrando: olha, Jacó, mesmo que você mereça a minha ira, eu estou te amando. Eu estou o tempo todo com você. Eu estou o tempo todo te amando. Graça, irmãos, não é um amor acabou. Não, graça é um amor contínuo de Deus. Aqueles que merecem a ira dele. Imagina, Deus está o tempo todo se relacionando com você em amor. Isso é graça. Se você crê no Filho de Deus, você tem Deus te amando o tempo todo. Não é que Deus te amou, é que Deus está te amando continuamente. Eu acho isso maravilhoso. Mas nós podemos ainda ver, né, que aqui Deus insiste com Jacó. Não só Deus o está amando continuamente, mas observa bem, no verso 25, né? Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Observa bem, irmãos, vendo Deus que não podia com ele, né? Jacó, na sua vida, né, lutava com Deus, né, no sentido de que Jacó sempre tentava fazer aquilo que era errado, né? Jacó sempre errando, Jacó sempre tendo uma vida controversa, né? Uma vida sem estabilidade, uma vida estável, mas Deus continuou com Jacó. Deus insistiu com Jacó. E aqui Deus insiste com Jacó. Deus continua ali com aquele homem pecador que lutava com ele, que era Jacó. A graça, irmãos, é uma insistência de Deus conosco. Quem somos nós? Pecadores regenerados, né? Que estão sempre tentando, né, fazer a vontade de Deus, mas por outro lado, parece que estamos tentando errar. O apóstolo Paulo diz isso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ou seja, há uma luta constante, né? Mas Deus está ali insistindo. Deus não desampara aquele a quem Ele está amando. A ideia é essa. Deus não sai, não larga ali aquela pessoa a quem Ele ama. Pelo contrário, Ele insiste com ela. E aí, irmãos, nós podemos entender por que tantas adversidades. Porque às vezes tantas dificuldades nós enfrentamos nessa vida, né? Às vezes nós pensamos: Deus,
se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus nos deixou nessa situação. Por que Deus não tira logo esse pecado de mim? Irmãos, eu compreendo isso. Exatamente nessa luta desse homem, Deus com Jacó. É porque Deus não desiste de nós. É porque Deus quer formar em nós um caráter santo, semelhante ao do seu Filho. É porque Deus quer nos aperfeiçoar no chão dessa vida, como eu gosto de dizer, né? Às vezes usando aí um termo existencialista, mas não no sentido dessa filosofia, mas no chão dessa vida, nos embates, né? Nas lutas dessa vida, é que Deus quer aperfeiçoar o seu caráter. Deus não quer nos fazer um robô que Ele vai dirigir, né? Tirando a nossa mente. Não, Deus quer aperfeiçoar a nossa mente, o nosso caráter, a nossa vontade, as nossas decisões. Deus quer te tornar santo na sua própria natureza, na sua própria mente, no seu próprio coração. Ele quer te aperfeiçoar sem tirar de você o seu ser, a sua personalidade, mas Ele quer aperfeiçoar você na sua personalidade. E é por isso que Deus luta conosco e Ele não desiste de nós, para fazer de nós uma obra-prima, uma obra perfeita, né? Como nós aprendemos também lá nas cartas de Paulo, né? Uma feitura, um poema de Deus. Mas Ele quer fazer isso não tornando você um robô. E é por isso que nas nossas lutas, na minha luta diária, né? Deus está ali nos forjando, né? Como aquele escultor, né? Que está fazendo ali a sua obra de arte, com a sua ferramenta ali, né? Esculpindo aquela obra de arte. Assim Deus está fazendo conosco, Ele não desiste de nós. Você erra, continua errando, mas Deus continua trabalhando em você, até tornar você o modelo do seu Filho Jesus Cristo. Nós aqui há um resultado, né? Verso 25, observa bem. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E observa aqui no verso 31, depois que Jacó fala que viu a Deus face a face, e ele então atravessou aquele lugar, né? E diz que ele manquejava de uma coxa. Meu irmão, quando Deus insiste com você, uma coisa é certa: Ele te toca. Ele faz com que o resultado aconteça. Ele lutou com Jacó, não é? Ele deixou que Jacó vencesse, né? Ele deixou que Jacó continuasse aquela luta, sendo que ele podia destruir Jacó num piscar de olhos. Mas a graça se manifestou ali de tal forma que ele insistiu com Jacó o tempo todo nessa luta, mas o resultado é que Jacó saiu manquejando. Jacó saiu tocado por Deus. Houve a marca de Deus colocada em Jacó. Quando Deus insiste conosco, na sua graça maravilhosa, Deus imprime o resultado em nossas vidas. Deus faz algo. Deus muda a nossa vida. Deus opera. Você vê o resultado. Você vê o fruto daquele trabalho. Deus nos faz ter frutos. Deus nos faz manifestar uma vida de crescimento, de amor a Ele. Por quê? Porque Ele registra a sua marca em nós. Deus não luta conosco simplesmente por lutar. Simplesmente para nos deixar passar dificuldades, problemas, né? Enfrentar aflições, ou também passar por vitórias, né? Por momentos de alegria, sem nenhum propósito. Deus tem um propósito. E o propósito é marcar a nossa vida com a sua santidade. Isso é a manifestação maravilhosa dessa graça. Então esse é o lado de Deus, né? Deus manifestou a sua graça numa luta contínua com Jacó. Como homem, no nível de Jacó. Deus veio na maneira de Jacó ser. E ali Deus agiu, não é? Ali Deus insistiu com Jacó, assim como Deus faz conosco, insiste conosco para nos aperfeiçoar. E Ele então garantiu o resultado. Jacó saiu dali
transformado, marcado por Deus. Mas tem o outro lado, né? O lado de Jacó nessa luta. A resposta de Jacó nessa luta graciosa com Deus. Observe, irmãos, que essa resposta, né? Ela vem logo depois. No verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, como é maravilhoso também a gente ver a resposta de Jacó. E como é essa resposta de Jacó? É a persistência de Jacó em ser abençoado. Como nós respondemos à graça de Deus? Essa é a pergunta. Se Deus se manifesta graciosamente, lutando conosco, no nosso nível, insistindo conosco, nos marcando com a sua presença, como nós respondemos a isso? Irmãos, qual é a resposta à graça de Deus na sua vida e na minha vida? É a persistência. Jacó persistiu naquela luta em querer ser abençoado. É a persistência em ser abençoado. Jacó persistiu o tempo todo e disse que não deixaria aquele homem ir, não deixaria Deus se apartar dele, se não lhe abençoasse. Não lhe abençoasse. A bênção de Deus, irmãos, ela tem que ser perseguida. Ela tem que ser buscada a todo custo. Ser abençoado não é uma questão de magia, né? É uma questão de persistência. De persistência. Persistência em querer ser abençoado. Essa ideia está na ideia do Novo Testamento de perseverança, né? Eu costumo dizer que fé é perseverança, por quê? Porque é a ideia da persistência. Persistência em querer ser abençoado. Quando Jesus conta aquela parábola, né, da mulher que foi diante do juiz iníquo e que insistiu com aquele juiz até ele julgar a sua causa, nem que seja por causa da importunação. O que Jesus quer mostrar ali é persistência, é luta com Deus, é persistir com Deus. Senhor, eu quero ser abençoado. Eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. Eu não te deixarei ir enquanto não for abençoado. Irmãos, a ideia de persistência na palavra de Deus não é ideia de arrogância, não é ideia de determinar a Deus, né? Como alguns propagam aí, não, mas é a ideia de perseverança. Quando o Senhor Jesus disse, né, que nós devemos perseverar até o fim, não é? Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse também, né, a ideia de ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Qual é a ideia por detrás desse termo, né? É a ideia de persistir em querer ser abençoado por Deus. A ideia por trás da oração, né? O que é uma fé? Para receber de Deus algo pela oração, para ser abençoado. Não é aquela fé que eu oro com pensamento positivo, né? Isso vai acontecer. Não é. O que nos ensina a palavra, né? Quando Tiago fala que Elias orou, né? Elias era um homem como nós e orou várias vezes, né? Até ver a bênção do Senhor, a ideia de persistência para ser abençoado. Jacó persistiu. Essa foi a resposta de Jacó à luta com Deus. E essa ideia também é uma ideia de persistência na luta. Observa bem, não é uma persistência parada, né? Eu creio que Deus vai me abençoar e eu vou ficar aqui só esperando Ele me abençoar e eu vou persistir aqui parado esperando Ele me abençoar. Não. A ideia é que Jacó lutava com Deus. A ideia é que a vida de Jacó foi uma luta para que Deus o abençoasse. Uma luta persistente para ver a bênção de Deus. Não é algo parado, é algo que você está numa luta. E quando nós queremos ver Deus nos abençoar, irmãos, qual é a luta que nós devemos travar? É a luta de oração, né? De estar na presença do Senhor. É a luta de buscar conhecimento de Deus diariamente pela sua palavra, de receber o alimento da palavra de Deus. É a luta de participar dos cultos, de assistir a mensagem da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus sendo pregada dos púlpitos
pelos pastores, pelos mestres. É a ideia de você adorar a Deus continuamente, persistentemente na igreja, né? Na comunhão, de você persistir na comunhão, persistir na prática do amor, do bem. Essa luta da persistência desses frutos. A persistência é na santidade, né? A persistência em buscar a santidade. O autor de Hebreus diz que nós devemos perseguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perseguir quer dizer persistir. Observe, irmãos, que em toda a palavra nós não vemos nenhuma recomendação de uma fórmula mágica, né, de determinar que a bênção aconteça. Não, pelo contrário, é de persistir em buscar essa bênção, em querer essa bênção, persistir usando os meios que Deus nos dá, os sacramentos. É uma luta diária, persistente, para Deus nos abençoar continuamente. É isso que Jacó fez. Jacó lutou com Deus. Mas por último, nós podemos ver que também nos dá uma ideia de uma luta persistente e vitoriosa, né? Aqui nós vemos de forma clara, né, que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe. A ideia aqui, irmãos, é de um príncipe que vai à luta e ele é vitorioso. Lutaste com Deus e prevaleceste. O que significa isso? Que todo aquele que luta com Deus, buscando, né, persistindo diante de Deus para receber a bênção, ele é abençoado, ele prevalece, ele é vitorioso. A Bíblia toda, né? A gente vê o povo de Israel sendo vitorioso, né? Os grandes heróis da Bíblia sendo vitoriosos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos a ideia da vitória. O Novo Testamento não diz que nós não iremos enfrentar a luta, né? Mas a luta persistente para ser abençoado é uma luta que tem a vitória como certa. Nós vemos isso na vida de Jacó, né? Lutaste como um príncipe e prevaleceste. Por isso, agora o seu nome é mudado. A bênção é certa na sua vida. Meu irmão, o que é a ideia, né, de vitória? Nós vemos isso em todos os escritos do Novo Testamento, né? Nós vemos o apóstolo Paulo falando que diante de todos os embates, os sofrimentos, as dificuldades da vida, até a perseguição contra a igreja, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós vemos o apóstolo Pedro, né, em sua carta, falar de que nós também enfrentamos todas as dificuldades nesta vida, os embates também, as lutas cotidianas, né, a luta para poder crescer espiritualmente. Mas o apóstolo Pedro fala que tudo isso vem destinado a nos provar e nos aprovar. A ideia de aprovar é a ideia de vitória. No livro de Apocalipse, o apóstolo João fala, não é? Quando Jesus fala às igrejas, né? Como termina as cartas? Ao vencedor. E aí vem as promessas. E ao vencedor. Irmãos, a ideia neotestamentária, seguindo a ideia do Antigo Testamento, é uma ideia de que o crente que persiste diante de Deus é sempre vitorioso. Não existe outra possibilidade. Não existe a possibilidade da derrota para aquele que prevalece na luta com Deus. Jacó prevaleceu na luta com Deus. Agora ele é o príncipe vitorioso. Essa é a ideia. Então o que nós vimos aqui, né, nesse episódio? Primeiro nós vimos a manifestação da graça de Deus, né? A graça de Deus se manifestou enquanto Jacó lutava com Deus, ou Deus lutava com Jacó, como homem, né? Vindo no nível de Jacó, mas numa luta contínua, um amor contínuo, não é um amor instantâneo, é um amor continuado para aquele que merecia a ira de Deus. E ao mesmo tempo, é uma insistência de Deus com Jacó. E ao mesmo tempo, essa insistência, ela marca, ela dá o seu registro na vida do servo, né? Daquele que está lutando com Deus. Por outro lado, qual é a resposta a essa graça? A resposta a essa graça é uma persistência em querer ser abençoado por Deus.
em querer receber essa bênção. É a ideia de perseverança, é a ideia de vitória, de prevalecer. É uma ideia de luta, não é? Mas de vitória. E aí, o que nós podemos então pensar, né? Qual é a única questão que nós temos aqui para você, né? O que eu poderia te perguntar para você e para mim? É se você está nesse ringue, é se você está nessa luta com Deus. Se você crê no Senhor Jesus, se você o ama, se você entregou sua vida com Ele, certamente, no chão dessa vida, na história da sua vida, você está nessa luta com Deus. E essa luta é a manifestação graciosa de Deus sobre a sua vida. E a resposta é que você há de prevalecer nessa luta e sair vitorioso. Que Deus te abençoe.